o que fazer. Portanto, e agora? Esta situação está toda à nossa volta. Eu acho que todos já estamos conscientes das coisas que estão a acontecer. Temos consciência, até as pessoas do mundo têm consciência de que essas coisas são sérias e que podem ser o prelúdio, o presságio dos eventos finais. Mas a pergunta é, e agora, o que fazer? Como estar preparados para esses eventos finais? Eu queria que nós víssemos algo muito interessante. Mantenha a sua Bíblia, por favor, aberta no capítulo de Isaías, no capítulo 58, porque vamos falar sobre alguns aspectos ali, antes de entrarmos propriamente a fundo no nosso assunto. Mas todos conhecemos o capítulo 12 de Apocalipse. E o capítulo 12 tem no versículo 17, nos diz que Satanás ficou irado contra a igreja e que decidiu fazer guerra ao resto da sua semente, ao remanescente. E depois, para não termos dúvida do que é que está a falar, diz, os que, o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Como adventistas, nós temos estado preparados para a ideia de que vai haver uma perseguição. Temos estado focados na ideia de que somos o povo da Bíblia, por muito tempo fomos chamados assim, o povo dos mandamentos, alguns até acham um pouco legalista isso, não é? Mas eu gostaria que nós fizéssemos uma abordagem um pouco mais séria. Diz assim, o diabo vai fazer guerra ao resto da semente da mulher. Mulher na Bíblia representa uma igreja. A semente, ela tem um paralelo, pode representar Cristo, quando foi prometido a Abraão, que da sua semente, não é, viria, mas também, neste caso, representa todos os que seguem a Cristo, não só os que são descendentes da raça humana, descendentes de Adão, Cristo sendo o segundo Adão, mas todos os que são descendentes de Cristo, nascendo para o cristianismo, nascendo para seguir aquilo que Cristo veio apresentar. Essa é a semente. E o resto da sua semente significa o remanescente dos remanescentes. Eu sei que isto pode ser uma expressão um pouco complexa em muitos aspectos, mas ao longo da história do povo de Deus, Deus sempre teve aqueles que eram descendentes de Cristo. O resto da sua semente são os que sobram dessa descendência. Aqueles que ao final de todos estes anos estão agora preparados, ou deveriam estar preparados para enfrentar as últimas coisas. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é assim, Satanás sempre teve guerra. O próprio capítulo 12 de Apocalipse diz que houve batalha no céu e somos avisados pela Bíblia claramente de que ai dos que moram na terra, porque Satanás e os seus anjos foram enviados para aqui. Mas eu queria que nós entendêssemos que há uma ira especial que Satanás tem contra o resto da semente, o remanescente final. E essa ira especial está ligada ao que caracteriza esse remanescente final. Esse remanescente final são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Reparem que o texto não diz a fé em Jesus, embora muitas versões traduzam a fé em Jesus, não estamos só a dizer alguém que acredita ou que diz acreditar em Jesus, mas a fé de Jesus, a mesma fé que Jesus demonstrou quando estava nesta terra, a mesma fé que Jesus teve e que é o que nos une com Cristo e nos faz o resto, ou o remanescente da semente, os descendentes de Cristo, o segundo Adão. A fé que Jesus tinha no Pai, a fé de Jesus. Por que é que o diabo está irado contra este remanescente? Ele sempre esteve zangado contra o resto do povo de Deus em todos os tempos da história. O que é que há de especial contra este último remanescente? Há duas coisas especiais. A primeira é que guardam os mandamentos e a segunda é que têm a fé de Jesus. Os mandamentos, eles representam o caráter de Cristo. Reparem, os mandamentos no santuário estavam dentro da arca da aliança, com o brilho especial sobre o sábado, não é? E por cima da arca estava o Shekinah, que representa Deus conosco. Os mandamentos em Jesus, quando Jesus veio à terra, Jesus, Emmanuel, Deus conosco, estavam representando o caráter de Deus
perante a humanidade. Os mandamentos representam o caráter de Cristo. Satanás era o anjo cobridor no céu. Aqueles 2 anjos que estão no propiciatório representam a missão que ele tinha, a missão de proteger a lei, de proteger o caráter de Cristo. Era como um guarda-costas que, em vez de proteger a pessoa que tinha que proteger, atacou essa pessoa e fez um complô contra essa pessoa. Satanás, desde o princípio, tem atacado a lei, não é porque Satanás tenha uma especial inimizade pela lei, mas é porque a lei representa o caráter de Cristo e ele tem uma especial inimizade por Cristo. Todo o assunto que ele trouxe da liberdade, que faltava liberdade porque éramos obrigados a guardar a lei de Deus, que ele trouxe desde o céu e que tenta trazer novamente nesta terra, todo este assunto traz o mesmo cunho, o cunho de que esta lei representa o caráter de Cristo. Então eu queria que nós entendêssemos uma coisa. Satanás não está só zangado com o povo de Deus, porque são povo de Deus e quer atacar para ferir a Cristo e para ferir o Pai. Não é? Se eu tenho filhos e se alguém maltrata os meus filhos, isso me fere a mim. Se eu tenho aqueles que amo, seja esposa, seja pais, seja amigos especiais, se alguém ataca esses amigos, ao atacar esses amigos, me fere a mim. Jesus disse, quando fizeres a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Portanto, Satanás, ao atacar a igreja, estaria a atacar a Cristo. Mas há um fator muito importante pelo qual Satanás ataca a igreja e que isso está ultimamente ligado com os eventos finais. E é por isso que eu queria fazer esta abordagem bem diferente para o nosso assunto de hoje. Esse fator é aquilo que está também no Apocalipse 12, no capítulo 12 do Apocalipse, logo no início. A visão de Apocalipse 12 mostra mais ou menos a história da igreja. Começa com uma mulher vestida de sol, o sol representa Cristo, o sol da justiça, com a lua debaixo dos seus pés. A lua reflete a luz do sol. A lua, aprendemos todos na escola, não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Logo, a mulher representa a igreja, a luz de que ela está vestida representa a justiça de Cristo, a lua sobre o qual ela está representa o reflexo de Cristo e do seu caráter na igreja. Se nós trouxermos isto para o contexto do santuário, nós vemos que temos o pátio, o santo e o santíssimo. O pátio representa justificação, a primeira fase do caminho de volta para o céu, a primeira fase de regresso ao Pai. O lugar santo representa santificação, a renovação da mente para ser como a mente de Cristo. A primeira é a justiça imputada, a segunda é a justiça partilhada, que nos é dada, não é? E o terceiro compartimento representa glorificação. Glorificação é o compartimento que representa o período em que nós estamos, o período dos eventos finais. E representa no santuário o dia da expiação, o Yom Kippur. E aqui é que entra a conexão, eu fui dar uma grande volta, mas vocês vão ver a maravilhosa ligação. Aqui é que entra a conexão com o capítulo 58. Glorificação é o compartimento que representa o período, o sétimo período da igreja, o período de Laodiceia. Começa em 1844 e vai até a segunda vinda e depois a nossa jornada no céu. Se nós virmos a expressão de cada um destes períodos, não é uma expressão fixa, não é apenas um substantivo, mas é uma ação verbal. Não é? Não estamos a dizer justo, mas justificação. Não estamos a dizer justiça, mas justificação. Não estamos a dizer santo, mas santificação. Deus está mais preocupado com o processo que nós temos do que com os níveis, mas isso não quer dizer que expresse os níveis. Então, se nós vimos por isso, justificação é o processo através do qual alguém é tornado justo. Santificação é o processo através do qual alguém é tornado santo. Glorificação é o processo através do qual alguém é tornado glorioso, entre aspas. Glorificação não é só, e vejam que é um compartimento inteiro dedicado a isso e não apenas um elemento.
Justificação é todo um processo, embora tenha uma experiência de conversão, mas todo o processo de justificação continua. Santificação é todo um processo, embora tenha um momento de conversão também, ou um culminar de transformação. Mas glorificação é um processo, e por isso tem todo um compartimento. Glória significa caráter. Quando Moisés perguntou a Deus, mostra-me a tua glória, Deus lhe mostrou a sua bondade, diz, fez passar toda a sua bondade diante dele. Glória, caráter. Glorificação é o processo através do qual Deus imprime a glória ou o caráter de Cristo na sua igreja. Glória para nós em português também significa o brilho, o esplendor. Portanto, vemos que temos agora a conexão com o Apocalipse 12. A mulher está vestida de sol, ela está revestida da glória e do esplendor de Cristo. Aqui, não só na justificação, mas no último período da história, isso vai ter passado já todo o período da justificação, que representa o Antigo Testamento, a parte do cumprimento do pátio que aconteceu na terra, e depois Jesus foi para o céu e começou a ministrar no céu. Começou o período da santificação da igreja, que aconteceu nos 6 períodos da igreja. A igreja, através desses 6 períodos, foi sendo tornada santa, para chegar ao período da glorificação, e ela agora refletir na lua debaixo dos seus pés, a glória, o caráter do sol da justiça que está a vestir. Interessantemente, nós vimos, Deus quer libertar a sua igreja, porque ela tem que ser apresentada, como diz em Efésios, não é? Sem ruga ou mancha. Ela tem que ser apresentada irrepreensível perante Deus. E para ela estar irrepreensível, ela tem que representar e refletir o caráter de Cristo. Aqui entra então a grande missão da última igreja na face da terra. Refletir o caráter de Cristo. Se formos a Mateus 24:14, diz que este evangelho do reino será pregado a todo o mundo, por muita pregação, por mídia e por evangelismo em massa. É isso que diz lá? O que é que diz lá? Por testemunho a todas as gentes. Ou seja, o que vai fazer realmente uma conversão no mundo, trazer uma transformação no mundo, não é a nossa capacidade de pregar uma doutrina teórica, mas o quanto o nosso testemunho vai refletir o caráter de Cristo. E isto é o que vai causar irritação ao inimigo. Eu quase que me arriscaria a dizer que uma das razões porque ainda a perseguição acérrima não começou é porque o povo de Deus ainda não está nesta condição. E logo o que acontece é que, não estando o povo de Deus nesta condição, o inimigo não está totalmente irado. Quanto mais a igreja refletir o caráter de Cristo, mais o inimigo vai ficar irado. A outra parte que está aí, portanto, diz, os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, os que refletem, não é os que creem nos mandamentos de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus, os que refletem o caráter de Cristo, e depois diz, e os que têm a fé de Jesus. A fé de Jesus é a mesma fé, como eu já disse, que moveu Cristo para fazer e cumprir toda a sua missão. E é sobre isto que eu queria falar aqui agora com a conexão de Isaías 58. Se formos ao último versículo, os 2 últimos versículos de Isaías 58, diz assim: se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia e chamares ao sábado deleitoso, prazeroso, e o santo, separado, dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras,
Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas. Reparem como há aqui uma conexão. E se formos um bocadinho antes, eu vou ao versículo 8. Versículo 8 de Isaías 58. Diz assim: então romperá a tua luz, a tua glória. A tua luz que não é tua como igreja, como membro de igreja, mas que é o caráter de Cristo refletido. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Os problemas que a igreja tem enfrentado estarão resolvidos ou a resolver-se. A tua justiça, que é imputada, irá diante de ti, e a tua glória, que é o caráter que é partilhado por Deus, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ou seja, quando a igreja chegar a uma determinada condição de guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus, isto acontecerá. Mas agora eu queria que nós fizéssemos uma conexão extremamente importante. Porque se os irmãos repararem, e a lição fez o paralelo entre isto e o dia de Yom Kippur, não é? O dia das purificações, o dia da expiação. Se nós repararmos, o grande ponto crítico que vai estar quando Satanás fizer perseguição ao povo de Deus é o sábado. Então reparem nesta questão. Em Apocalipse 17, diz que vai fazer guerra àqueles que guardam o mandamento de Deus e têm a fé de Jesus. Em Isaías 58, termina o capítulo falando na questão do sábado e vai trazer toda uma relação do que é que acontece no dia do Yom Kippur e diz que vai brilhar, romper a nossa luz como igreja e como indivíduos. Se nós olharmos bem para o capítulo 58 de Isaías, só os 2 últimos versículos estão a falar da lei. Todo o resto dos versículos está a falar de várias práticas espirituais e Deus está a dialogar com o seu povo. Eu queria que me acompanhassem. Primeiro diz, clama em alta voz e não te detenhas. Quando é que a igreja vai clamar em alta voz e não se deter? Quando ela completar o que foi iniciado no clamor da meia-noite, fazendo o alto clamor, a última mensagem. Clama em alta voz e não te detenhas, não é só pregar a mensagem do advento, não é só pregar a mensagem adventista. Clama em alta voz e não te detenhas é dar um testemunho que vem, como dizem em Mateus 24:14, através do testemunho levar a mensagem ao mundo, refletir o caráter de Cristo. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Esta alusão à trombeta está a fazer uma alusão à festa das trombetas, que acontecia 10 dias antes da festa do Yom Kippur, que avisava o povo que estava a chegar o dia da expiação e que eles tinham que se preparar. Reparem, aqui estamos a ver claramente a alusão entre Isaías 58 e o período em que estamos. E diz que as pessoas dizem que procuram a Deus e tudo mais. O versículo 3 diz assim, é como a igreja a perguntar a Deus, por que é que nós jejuamos e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Sabemos que no dia do Yom Kippur o povo devia jejuar. Então, aqui está a fazer uma alusão como se, porque é que estamos a jejuar e tu não notas? Se trouxéssemos isso para os nossos dias, muitos de nós poderiam estar a dizer, porque é que oramos e não acontece nada? Porque é que estamos a tentar vencer estes problemas e não acontece nada? E Deus vai responder ao seu povo, e eu espero que isto sirva também de resposta para cada um de nós hoje em dia. Deus vai dizer claramente porque é que parece que as nossas orações não estão a ser atendidas, não estão a passar do teto. Parece que a igreja continua no ramo-ramo e não está a conseguir realmente chegar ao ponto que Jesus queria. Deus diz assim, eis que para contendas e debates jejuais, ou seja, a igreja ainda está com muitos conflitos, mesmo pessoas que amam a verdade, ainda temos muitos grupos, muita divisão, e é verdade que o Espírito por si nos diz que
nos últimos dias, 2 partidos se iriam formar na igreja, mas o problema é que nós estamos a ver muito mais que 2 partidos. O próprio povo que está interessado em verdade presente está dividido. Eu tenho aqui, portanto, eu estou na minha igreja de Lobelville, tenho 3 igrejas. Isto quase que uns 7 anos antes de eu vir para aqui, 7 anos antes, eu vim para aqui há 3 anos e meio, mais ou menos, houve aqui uma grande decisão e houve vários grupos independentes que se formaram. Esses grupos independentes estão na região. Desde que eu cheguei, tenho estado a buscar trabalhar e muitas dessas pessoas têm voltado realmente para a igreja, mas muitas dessas pessoas estão chocadas com as coisas que vêm acontecer à sua volta na igreja e desanimam. E pensam que a solução é isolar-se em pequenos grupos, não digo pequenos grupos de apoio à igreja, digo pequenos grupos isolados ou igrejas formadas. E temos aqui, se formos a ver a cada uma destas igrejas, não há propriamente até uma divisão doutrinária. Elas acreditam praticamente nas mesmas doutrinas, nas 28 crenças, da mesma forma, mas há muitas contendas. Uns acham que estão a fazer melhor trabalho que os outros. Portanto, Deus está-nos a dizer, o jejum que nós estamos a fazer no nosso Yom Kippur, porque o período da purificação, do dia da purificação, para nós começou em 1844, o antitipo, que isso não é realmente só para ele. Ele diz que é para ferir com punho iníquo. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto, para ter proeminência. E diz assim, seria este o jejum que eu escolhi, que um homem aflige e tudo mais. Aqui parece que não faz sentido, porque o dia de Yom Kippur diz, toda a alma que não se afligir será extirpada de Israel. Deus não está a desprezar, ele está aqui a dizer a mesma coisa que ele disse aos discípulos, quando se referiu aos fariseus. Façam isto, mas sem esquecer aquilo. Os fariseus faziam todas aquelas práticas de jejum, dízimo, toda a formalidade da religião, mas não havia uma parte séria que estava a faltar no seu coração. E Deus está a dizer ao seu povo que estamos a fazer grande parte da formalidade das práticas do Yom Kippur. Pregamos sobre a lei, pregamos sobre o sábado, falamos sobre o decreto dominical que há de vir, a importância do sábado, a importância dos mandamentos, a importância das doutrinas. Mas há ainda no nosso coração resíduos, resquícios que precisam ser eliminados. Resquícios de contenda, resquícios de orgulho, resquícios de grandes problemas, e o Senhor diz que estamos a fazer uma penitência no espírito indevido, estamos a seguir uma letra da lei sem o espírito da lei. E depois ele vai dizer qual é o espírito da lei. Repare, volta a lembrar, todo o capítulo 58 de Isaías, só os últimos 2 versículos falam realmente da lei. Todo o resto está a falar das práticas religiosas, da experiência religiosa. E olha, e diz assim, versículo 6, porventura não é este o jejum que eu escolhi? Deus agora está a dizer, sim, eu acho importante o jejum e é bom que haja um espírito de contrição, de penitência, mas muitos estamos a pensar, mesmo no seio da verdade, muitos estamos a pensar que é por esse espírito de penitência que vamos receber méritos, ou por esse espírito de penitência que vamos conseguir vencer determinadas coisas. Mas se faltar a humildade que é necessária nesse espírito de penitência, não resultará em nada. Se faltar um espírito de cumprimento do espírito da lei, não apenas da letra da lei. E olhem o que é que diz assim, não é este o jugo que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos, que despedaces todo o jugo. Verso 7. Porventura também não é que repartas o teu pão como um faminto, que recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Então, repara, não diz quando tu guardares o sábado, porque ele ainda aqui não falou ainda sequer sobre o sábado que está lá no fim do capítulo. Ele diz, quando tu entenderes estas coisas e praticares a verdadeira religião, então a glória brilhará. Então a tua reputação irá à tua frente e o caráter de Cristo irá atrás de ti. E então o mundo verá o resultado e acreditará. Então clamarás em alta voz e não te deterás. Então as pessoas entenderão a mensagem adventista. O Espírito Santo nos diz que a mensagem será levada não tanto pela força do argumento, mas pelo testemunho, pelo refletir do caráter de Cristo na igreja. Ela usa uma expressão que diz,
quando o caráter é perfeitamente refletido na igreja. Então, significa que não é só uma imagem turva, como os espelhos antigos, como Paulo fala, quando ele diz de glória em glória, está-se a referir àqueles espelhos antigos que eram um metal mal polido. Não, estamos a falar de um espelho moderno, onde se vê nitidamente, onde a imagem que eu vejo à minha frente é tão nítida que alguém pode confundir com o real. Quando o nosso caráter refletir o caráter de Cristo. Agora, não nos esqueçamos, o espelho é sempre um espelho, nunca é Cristo. Cristo, nada se iguala a Cristo, mas temos que ter uma reflexão desse caráter que brilhe ao mundo de forma nítida e clara, que o mundo não olhe para nós e veja resquícios daquilo que não reflete o caráter de Cristo. Só então haverá. E diz assim, então, versículo 9, clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo, a acusação, não é? E o falar iniquamente. Vejamos que o período da igreja é o período de Laodiceia. Laodiceia vem do povo do juízo. A mesma raiz para a palavra que faz a composição com Laos significa povo, é a mesma raiz da palavra que está em Daniel, que está em Dan, que tem a ver com o juízo. Nós não fomos chamados para fazer o juízo, apesar de estarmos no período do juízo. Daniel significa Deus é o meu juiz, não que eu sou o juiz dos outros. Quando tirarmos o espírito de fofoca, de crítica, o espírito de estender o dedo, de falar coisas que não são devidas, e isto não só no sábado, não só desviar o nosso pé de falar no sábado as coisas que não são para o sábado, mas de falar durante a semana as coisas que não são próprias de uma experiência cristã. Eu queria dizer que, infelizmente, muitos de nós temos sido guiados pelo medo em vez de sermos guiados pela reverência. Há um toque de medo na reverência, mas medo não é reverência. Eu posso dizer que se há fogo, eu posso não estar em pânico com o fogo, mas eu tenho que ter um respeito pelo fogo. A palavra que define medo, se formos ao hebraico, a diferença entre medo e respeito é só um prefixo e um sufixo na mesma palavra. Nós temos que ter perante o Senhor um respeito, uma reverência, que não só aconteça quando vimos à igreja, mas que aconteça todos os dias no nosso dia, que reflita um testemunho. Eu queria dizer, irmãos, que o verdadeiro motivo porque ainda o decreto dominical não saiu, não é porque o Papa ainda não conseguiu fazer tudo o que ele queria fazer, ou porque Satanás ainda não conseguiu concretizar todos os planos que ele tinha para atacar a igreja. É porque, infelizmente, nós ainda não eliminamos do nosso meio o jugo, o estender o dedo, o falar iniquamente, o ter um genuíno interesse pelo próximo. Reparem, a Bíblia nos diz que o sumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O brilho que está sobre a lei no sábado está nos 4 mandamentos que têm a ver com Deus. Isto é, os mandamentos de Deus. E a fé de Jesus tem a ver com os 6 últimos mandamentos, que também estão nos mandamentos de Deus, mas a fé de Jesus é uma fé proativa, uma fé que vai em prol daquele que precisa de ajuda, uma fé que vai em prol do seu irmão, que ama a Deus sobre todas as coisas e que isso se reflete na forma como ama o seu irmão. Eu queria que nós entendêssemos a seriedade daquilo que eu estou aqui a dizer. Não chegará à igreja, por muito que se esforcem em levar a mensagem, por pregação, a cumprir a sua missão se ela não juntar estas duas coisas. O Espírito de Profecia faz um paralelo entre o jovem rico e Laodiceia, que diz que rica sou e de nada tenho falta. Diz que o jovem rico, quando perguntou a Jesus o que devo fazer para herdar a vida eterna, Jesus diz, guarda os mandamentos, e ele arrogantemente diz, rico sou e de nada tenho falta. Eu já guardo estes mandamentos. Nós arrogantemente dizemos que somos o povo do mandamento, o povo dos 10 mandamentos, o povo da guarda do sábado, e eu nem quero sequer entrar no mérito da forma como guardamos o sábado, mas quando vemos que Jesus apresenta ao jovem rico, então mostra-me, estás a falar sobre a parte dos 4 mandamentos que tem a ver com a relação vertical com Deus, como é que estão os outros 6 que têm a ver com a tua relação horizontal com o próximo? Porque essa relação horizontal é que diz como está a tua relação com Deus. Este homem sai triste e muitos de nós
Se Deus nos perguntasse como está a nossa relação horizontal, estaríamos com a mesma tristeza, apesar de pensarmos que somos o povo do mandamento, nós não temos o testemunho ou a fé de Jesus. Nós não temos este amor pelo próximo. Então, duas coisas que estão aqui, como diz Tiago, que a verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, preocupar-se com aqueles que estão à nossa volta, ter o verdadeiro amor, ter a verdadeira fé de Jesus, não só professar a fé em Jesus, mas ter essa fé proativa que me leva a ir pelo próximo e estar livre da corrupção do mundo, aí entre os mandamentos de Deus. Eu queria dizer, vocês podem dizer, pastor, o que é que isto tudo tem a ver com e agora? O que é que isto tudo tem a ver com a preparação para a crise final? O que tem a ver, meus irmãos, é que muitos de nós pensamos, por medo, que vamos estar preparados para o decreto dominical se soubermos todas as informações sobre o que o Papa está a fazer, sobre os eventos finais, sobre todas as sequências, se virmos todo o movimento, todas as agendas por causa do vírus, as agendas por causa da vacina, se virmos todas as agendas que estão por trás do Vaticano, essas coisas são importantes estarmos informados, saber toda a sequência dos eventos finais, como se processam. Mas eu queria que nós reparássemos que mais importante do que isso tudo, não só é o guardar verdadeiramente o espírito da lei, dos mandamentos, mas o ter a mesma fé de Jesus. O que nos está a impedir de fazer este trabalho é uma verdadeira conversão, uma verdadeira entrega. Se nós formos a Apocalipse 7, nós vemos que mostra todo o cenário dos eventos finais. Mostra o mundo e os 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, e ele não diz assim, segura, o outro anjo que se levanta, que vem de este, ele não diz assim, segurem os ventos até que o diabo saia com o decreto dominical. Ele diz assim, até que o povo de Deus esteja assinalado nas suas testas. Infelizmente, ouço muitas pessoas falarem do decreto dominical como uma coisa terrível, um evento terrível que vai chegar, mas como se fosse quase um eixo da nossa religião. Mas o que está realmente, o que devia realmente ser o nosso foco neste momento, não é se vai sair uma lei que me vai restringir. Amigos, eu vou dizer com toda a sinceridade, muitos provavelmente se perderão nesse dia do decreto dominical, não por causa de não quererem guardar o sábado ou de não acreditarem nele, mas porque antes desse dia chegar, não levaram o seu coração a uma verdadeira contrição e entrega, a um verdadeiro espírito da lei que os movesse desta forma, na fé de Jesus. Então, trazendo agora tudo isto para a questão do cenário dos eventos finais. Falámos da última vez que estivemos aqui, falámos um pouco sobre as avenidas do decreto dominical, como as coisas se estão a colocar em cenário. Temos a Avenida da Saúde, que começou com todo este turbilhão das máscaras por causa do Covid, as pessoas a dividirem-se nas igrejas, uns a favor, outros contra, as pessoas a dividirem-se nas posturas, uma crise tremenda. Agora já se fala, e falámos da última vez, sobre todas as questões do passe de saúde, a vacinação. Então, nós vemos que vai ser um outro polo, onde as pessoas estão a tomar diferentes posições, e parece que as pessoas, quanto mais se precavêm contra o Covid, mais medo têm. Não é? Os que até não estão a ter precaução, se calhar suficiente, mas o que eu queria que nós víssemos é que há um vírus pior que o Covid, que está no meio do nosso meio. Um vírus do orgulho, um vírus da contenda, as contendas entre casais. Eu, desde que vim para este distrito, o principal problema que eu enfrentei aqui não é a apostasia, o principal problema que se enfrenta aqui são contendas entre casais e famílias, problemas entre casais. Isto está a nível mundial, problemas entre irmãos de igreja.
Isto está a nível mundial. Amigos, não interessa nada se nós guardamos o sábado, chegamos lá muito firmes com os primeiros 4 mandamentos. Para já é impossível que eu esteja realmente fiel com os primeiros 4 mandamentos sem amar o próximo realmente, tendo em mim. Se vocês repararem bem, 6 coisas o Senhor detesta e uma 7ª ele abomina. E aquele que causa contenda entre irmãos. Ele abomina mais disso do que lábios mentirosos ou mãos que derramam sangue inocente. Reparem, o que estamos a ver é que algo está em nós que é uma intelectual compreensão, uma compreensão meramente intelectual da lei, um assentimento mental que não se reflete numa verdadeira conversão espiritual. Então, voltando ali a Apocalipse 17, o anjo diz que segurem até que assinalemos. O assinalamento e o selamento têm a ver com, o Espírito Santo descreve isso, com preservar aquilo, a condição a que chega o povo, ou o indivíduo e a igreja, de forma que não se mova dali. Ou seja, quando nós chegarmos a este estado de espírito que reflitamos o caráter de Cristo, o Senhor selará o seu povo. O Senhor confirmará isso de forma que não mais nos movamos dessa questão. E isso só vai acontecer quando nós tivermos tirado do nosso meio todo este espírito negativo. E nós não temos capacidade de o fazer. Então, o que é que eu quero dizer nesta noite, irmãos? Às vezes recebi há tempos um e-mail de uma pessoa amiga dizendo que era tempo de sair dos Estados Unidos porque estão a acontecer as coisas que mostram o decreto dominical. Algumas pessoas falavam que o Trump ia ser a pessoa que ia trazer isso, outras diziam que não, que realmente ele era como um Ciro, um mensageiro do Senhor a reter os ventos. Alguns dizem que agora é o Biden que vai trazer isso, outros dizem que... E ficamos nesta conversa olhando para o que está à nossa volta, em vez de olhar para o que está dentro de nós. O problema que está dentro de nós. Reparem, o povo de Israel fez a trajetória que está no santuário até chegar ao lugar santíssimo, onde está a arca, representando o Sinai, onde eles receberam a lei. Isto é o tipo do que deveria acontecer na história do povo de Deus. Nós estamos no período de Yom Kippur, onde está a arca da aliança com a lei de Deus, mas o que Deus diz é que Ele quer escrever a sua lei nos nossos corações. Não é só nas nossas Bíblias, não é só nas nossas declarações de doutrina, não é só nas nossas crenças fundamentais, não é só a letra da lei e o texto da lei, mas o espírito da lei que nos move a cumprir este espírito de Isaías 58. Irmãos, 2 problemas temos, e diz o livro, a carta a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2 em diante, diz que antes que chegassem, no 1, 2, 3 e por aí adiante, antes que chegasse o grande engano, antes que chegasse a vinda de Jesus, iríamos ter um grande engano e uma apostasia. A apostasia que existe no nosso meio, irmãos, eu agora quero que entendamos nos 2 lados, não é só que estamos a desviar-nos dos pontos de doutrina, não é só que estamos a condescender com música, que estamos a condescender com práticas que não são realmente do adventismo, que nunca fizeram parte do adventismo, mas é que uns estão a cair na primeira tentação e outros estão a cair na segunda. Jesus foi atingido por 3 tentações. A primeira, a do apetite. A segunda, a da presunção. Aqueles que se desviam para o liberalismo estão a cair na primeira tentação, a do apetite. Alguns não estão a realmente vigiar a sua alimentação, que seria o jejum do Yom Kippur. Não estão a vigiar a sua forma de estar, a sua forma de vestir. Mas muitos dos que estão a aceitar essa mensagem de revivamento estão a cair na segunda tentação, sentindo-se melhor do que os seus irmãos, não vivendo um verdadeiro amor pelos seus irmãos, tendo um espírito crítico, um apontar do dedo, um estender do dedo no seu meio. Estes são os 2 barrancos, as 2 valetas que acompanham a estrada daqueles que realmente vão chegar ao céu. Eu queria que entendessem que Jesus disse, não disse só que a porta era estreita, mas que o caminho também era estreito. Muitos de nós estamos contentes por passarmos pela porta estreita ao entrar o adventismo e a nossa conversão, deixamos muita coisa para trás. Mas já estamos cansados de seguir no caminho estreito. Paulo nos diz, não vos canseis de fazer o bem. Nós precisamos de uma verdadeira conversão. Eu digo, irmãos,
o diabo quer distrair muitos adventistas com a informação sobre o decreto dominical. E eu não estou a dizer que ela não é importante. Todo o livro Eventos Finais fala sobre isso. O livro que eu já recomendei, Preparação para a Crise Final. O livro Maranata traz muita informação sobre isso. O livro Primeiros Escritos traz muita informação sobre isso. E, obviamente, mais do que todos estes livros, a Bíblia traz toda a informação sobre a questão dos eventos finais. O Apocalipse 13 nos mostra claramente que chegará ao ponto em que não podemos comprar nem vender. Tudo isso está ali predito. Mas o verdadeiro conflito não começou apenas por causa da lei de Deus, mas por causa do caráter de Deus. O que foi posto em causa é o caráter de Deus. E quando Satanás diz que não é possível guardar a lei de Deus, ele não está só a falar de um guardar técnico dos mandamentos. Ele está a falar que não é possível refletirmos o caráter de Cristo e termos o mesmo espírito de Cristo. Reparem, quando diz assim em Mateus, sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu, depois o outro evangelho diz, sede vós misericordiosos. Ou seja, a justiça e a paz se beijaram e abraçaram. Não é possível chegar ao decreto dominical apenas com uma compreensão intelectual da lei e do sábado. Precisa da justiça, que é a lei, abraçar a misericórdia, que é o amor. Jesus podia ter dito assim, a Bíblia podia ter dito assim, Deus é 10 mandamentos. Isso não é uma mentira, mas a Bíblia preferiu dizer Deus é amor. No santuário, o altar do sacrifício tinha a mesma altura da Arca da Aliança. Estavam no mesmo enquadramento, estão em simetria direta. Mas ainda assim, para chegar à Arca da Aliança, onde está a lei, nós temos que entrar pela porta e passar pelo altar do sacrifício, que representa o amor. O caminho para realmente guardar a lei é o testemunho de Jesus. O caminho para guardar os mandamentos de Deus é o testemunho de Jesus. O caminho para a justiça é o amor. Alguns param no amor e esse é o erro. Eles ficam na primeira tentação. Eles ficam só na primeira valeta. Vão com tendência para a esquerda liberal. Outros param na justiça e esquecem o amor. Ficam na segunda tentação da presunção. Eles vão só para a letra da lei. Caem na valeta do fanatismo do outro lado. Nós precisamos caminhar no caminho estreito. E eu digo-vos, irmãos, este caminho estreito é um caminho que só Deus nos pode fazer caminhar nele. E é um caminho que precisamos passar e que o tempo se faz curto. Um caminho que nos leve a verdadeiramente deixarmos de estar só preocupados com o nosso umbigo, deixarmos de estar só preocupados com o nosso emprego, deixarmos de estar só preocupados com a nossa vida e pensarmos naqueles que morrem todos os dias, naqueles que se perdem todos os dias. E nós estamos tão atarefados com as coisas que vão arder, que estamos a deixar pessoas que no futuro vão arder junto com essas coisas, porque não estamos a dar o foco, porque não há em nós, como não havia no jovem rico, um verdadeiro e genuíno interesse. Eu gostaria que nós tivéssemos a oportunidade de ver as várias coisas que precisamos fazer para estar preparados para o decreto dominical. A questão da vida no campo, a questão da alimentação, a questão da música, a questão do vestuário, a questão da verdadeira conversão e contrição. Todas essas questões são importantes. Mas de todas estas, a mais importante é o verdadeiro amor. O amor purificado, é o ouro que está ali em Laodiceia, é o amor purificado pelas provações. Este amor não é um amor só de uma paixão que temos pelo esposo, pela esposa, por uma namorada ou namorado, ou de uma pessoa que a gente conhece, ou o carinho que temos pelos nossos filhos. Isto é um amor elevado, um amor agape, um amor que nos leva realmente a agir por princípio. E nós, eu acredito que isto é o que mais nos faz falta. Isto é o que mais nos faz falta para estar preparados para o que está a vir. Esta consagração e este amor. Então, talvez numa próxima oportunidade, se Deus nos der, a gente possa falar sobre que coisas práticas devemos fazer. Mas eu acreditei que, antes de falar sobre qualquer uma dessas coisas, nós precisávamos falar sobre a coisa fundamental. Quantas pessoas com todo o conhecimento de profecias e de eventos finais e sobre o decreto dominical e o sábado se vão perder porque não tinham isto? Eu queria concluir com um texto que está
no livro de João, no capítulo 3, versículo 1. João, capítulo 3, versículo 1. E eu sei que é um texto muito, muito conhecido, mas eu queria que o trouxéssemos, que o acolhêssemos no nosso coração. Diz assim: havia um homem entre os adventistas que era um teólogo e ele era um líder da igreja. E este homem andava no escuro para se encontrar com Jesus. Ele pensava que estava na luz e afinal ele estava a andar em trevas. Estou a ler João 3, já li o versículo 1, estou a ler agora a nova versão no versículo 2. Este homem foi de noite encontrar-se com Jesus. Ele não estava a andar na luz, mas pensava que era um adventista. E disse a Jesus: bem sabemos que tu és o Messias. Ele confessou a Jesus com os lábios: és um mestre, porque ninguém pode fazer estas coisas. Ele acreditava nos sinais e nas profecias. Ele via o cumprimento destes sinais também a acontecer. Jesus não perdeu tempo. Jesus disse logo: Daniel, Manuel, Francisco, Joaquim, Maria, Luísa, não vamos perder tempo. Na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ver o reino de Deus não se aplica só a estar no céu. Ver o reino de Deus significa compreender as coisas espirituais aqui. Aqueles que não têm uma experiência de nascer de novo não vão conseguir ter um discernimento espiritual para as coisas que estão acontecendo nos eventos finais. Eu queria que nós entendêssemos que está na hora deste parto acontecer. Precisamos realmente de uma reconversão, precisamos de um renascer para que possamos ser selados, para que possamos estar preparados para enfrentar o que quer que venha. Eu não sei o que mais posso dizer de todas as coisas que tenho pregado, porque sei que muitas pessoas podem distrair-se com o que eu prego acerca da música, com o que eu prego acerca dos filmes, com o que eu prego acerca da comida, com o que eu prego acerca do vestuário. Mas se alguma coisa eu tivesse que escolher dentre as coisas que eu prego, eu diria que a principal era este. A pergunta principal é: como está o meu coração? O que é que há ainda no meu coração que precisa de sair? O que é que há ainda no meu coração que são manchas no espelho que não permitem que o meu reflexo do caráter de Cristo seja claro, nítido, limpo, para que a luz resplandeça e eu clame em alta voz e tenha algum efeito? Que o Senhor nos ajude a cumprir esta missão. Que eu sei que talvez muitos estivessem à espera que eu fosse falar sobre profecias, vocês sabem que eu gosto disso, sobre os eventos finais, vocês sabem o quanto eu gosto disso, mas a realidade é que eu penso que a mensagem fundamental é: a única coisa que está a impedir que todos estes ventos, decreto dominical e depois as pragas se soltem, é que na fronte do povo de Deus esteja escrito santidade ao Senhor, que o povo de Deus esteja selado para que então os 4 anjos soltem os ventos. Isto é a única coisa que está a faltar, irmãos. Nós estamos a atrasar a vinda de Cristo pela nossa postura. Isto não são palavras minhas, são palavras do próprio Espírito de Profecia.